Fala galera, bora começar mais um Pode Equilibrar, o seu podcast sobre equilíbrio. Eu tô aqui com o seu host, o Johnny, e eu tô aqui também com o nosso host Boa noite, pessoal. marombeiro aqui, o Jota. Bom, bora Jota. Antes de tudo, vamos apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. Bom, o primeiro deles é a Bomballs, uma alternativa para vocês de comida saudável. Então, se vocês estão buscando ter uma vida mais equilibrada e comer saudável, com menos comidas industrializadas, coisas super seletas ali, temos a Bomballs. Eles são uma alternativa para vocês que gostam de pokés, de saladas, de wraps. Então, comida, realmente comida de verdade. Bastante opções veganas, né, vegetarianas, muito boas. Sim, mas para quem gosta de carne, tem carne também. Tem carne também. Bom, se vocês forem do Grande ABC ou da Grande São Paulo, podem procurá-los. Eles estão localizados nessas regiões. Se são de outro estado, vocês podem entrar em contato com eles, que eles também estão franqueando. Então, se vocês quiserem abrir aí no estado de vocês, se vocês forem de outro lugar, podem entrar em contato com eles, que eles vão te receber muito bem e é um ótimo negócio, com certeza. Bom, com certeza. O nosso próximo é a Mundo da Cloud, então uma alternativa aí para vocês que estão querendo entrar na área de tecnologia, aprender programação, aprender a seniorizar um pouco a sua carreira, aprender sobre cloud e outros assuntos sobre tecnologias. Os caras são os melhores em questão de treinamentos e cursos. Podem procurar, seguir aí no Instagram e no YouTube também, eles estão lá. E vocês podem encontrar eles por ali e com certeza vocês vão aprender bastante sobre tecnologia. Bom, acho que esses eram os recados. É isso aí. Por enquanto. Qual que é o nosso assunto de hoje, Jota? E Bom, quem lá. que é a nossa grandíssima convidada aí? Pessoal, para começar, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, é daqui de Santo André, a Cida, tá? Ela é professora de Educação Física, se formou pela FEFIS em 2004, fisioterapeuta, tem uma clínica de fisioterapia e terapia ocupacional. Ela vai explicar um pouquinho para vocês e eu vou dar o espaço para ela para se apresentar, tá bom? Pode se apresentar, Cida. Bem-vinda, Cida. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cida, estou na área de qualidade de vida, promoção da saúde, prevenção de doenças há mais de 20 anos. Sou formada em Educação Física, Fisioterapia. Hoje eu tenho uma clínica de fisioterapia que fica em Santo André, na Dom Pedro II, e terapia ocupacional. Então, o que a gente faz na clínica de fisioterapia e terapia ocupacional? Nós temos tanto um trabalho de reabilitação quanto um trabalho de prevenção. Então, quando a gente fala de equilibrar o corpo, da gente conseguir chegar nesse nível, não é só o processo de reabilitar. Então, a pessoa torceu o pé, a pessoa tem um AVC, existem inúmeros casos que a gente vai para um processo de reabilitação. Só que nós temos a fisioterapia preventiva, que é o que ninguém conhece, pouquíssimas pessoas sabem disso, que é prevenir um problema de dor nas costas. Por exemplo, uma hérnia de disco, um bico de papagaio. Por que a pessoa tem isso? Ela passa 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia na postura sentado, por exemplo. Quem trabalha em empresas, quem trabalha home office. Eu. Então nós temos aqui, né? Então, assim, quanto tempo por dia a pessoa passa numa postura sentado? Nem ela sabe. Então a gente senta para tomar café, a gente senta para trabalhar, senta para almoçar, senta muitas vezes para ir ao trabalho, e quando a gente chega em casa a gente senta para descansar, ou pós-trabalho a gente senta para descansar porque a gente trabalhou o dia inteiro. Então hoje é uma média de 12 a 14 horas por dia na postura sentado. Fora que chega em casa, tá sentado também, né? Sentado, né? Vou sentar para comer, vai sentar também, né? Então, vai deitar na cama, deita errado. Exatamente. Então, assim, isso gera uma série de problemas. E a doença é silenciosa. Então, ninguém tem um problema porque quer. Teve uma hérnia de disco, mas eu não tinha nada. Então, os pacientes chegam lá e falam, doutora, eu não tinha nada. Nada do nada. Né? Nada, entendeu? Nada. Então, e agora eu tô com essa dor, eu tô com uma bursite, eu tô com uma tendinite, mas eu fiz isso a vida inteira. Esse é o problema. Você fez isso a vida inteira errado. E aí você começa a ter uma série de problemas. Então a gente orienta, a gente ajuda, a gente dá dicas, e aí a gente faz todo um tratamento para que a pessoa não venha a desenvolver um problema. Então a preventiva, no caso, serão dicas, serão exercícios para a pessoa fazer em casa, seriam... De fortalecimento. Correção postural. Aí vocês trabalham algumas coisas
na própria clínica. Isso. E aí passam como se fosse uma consultoria para poder ajudar a pessoa no dia a dia. Exatamente. É tipo aquela coisa de dar um peso, aquela caixa de leite com vários leites para pega a curvada, né? Peraí, olha, hoje a gente tem um super caso pro uso do nosso bonequinho. Então, se a gente precisar, ele tá já aqui. Esqueci o nome do nosso bonequinho. Ele tá aqui, eu não lembro também. Acho que tem um nome. Pessoal, fala aí um nome pro nosso bonequinho aí, velho. Tem um nome besta, mas acho que hoje ele pode ajudar a gente. Isso é muito legal. Então, assim, ó, aqui a gente consegue já dar alguns exemplos, né? Pegar, por exemplo, o que vocês disseram. Quando a gente vai pegar alguma coisa, se eu não flexiono o joelho, se eu não dobro o joelho, eu prejudico a coluna. Então, toda sobrecarga é na coluna, é onde vai dar problema. Então, se eu faço isso todo dia, por várias vezes, eu vou ter um problema maior. Então, assim, quando é novo não tem dor em nada, né? Aquela coisa que todo mundo fala, quando você tá novo não dói nada. Tudo facinho, vai ficando mais velho, vai ficando tudo ruim. Então, assim, a fisioterapia preventiva ela é muito bacana e a gente tem muitos casos. E aí, a partir do momento que o paciente tem alta, a gente direciona para o educador físico. E aí o educador físico vai dar continuidade ao trabalho. Por quê? O corpo foi feito por movimento, não foi feito para ficar parado. Então, a gente vai ter que fazer atividade física para a vida inteira. Então, eu falo para os pacientes, eles falam, mas quanto tempo para o resto da vida? Enquanto você respirar, você vai fazer atividade física. Porque com o passar dos anos, a gente perde massa muscular, a gente vai perdendo flexibilidade, a gente só vai declinando. Após os 30 anos, a gente entra numa curva de perca. Então, o que a gente tem que fazer? O que mantém a gente ativo é a atividade física. Então, assim que a gente dá alta para o paciente, a gente já direciona para os profissionais de educação física. Esse trabalho é bem bacana, porque o trabalho do profissional de educação física ele é fundamental para manter a pessoa tanto em equilíbrio, quanto cuidar dos 3 pilares, que é a saúde física, mental e emocional. Tá? Então, o que é reabilitar? Reabilitar, quando a pessoa tem alguma lesão, fiz uma cirurgia no joelho, a gente vê muito, né? Entorse de tornozelo, a pessoa torceu o pé, ela estava andando na rua, ela torceu o pé, teve um entorse, acidente, e aí a gente vai reabilitar para ela voltar às atividades dela de vida normal. A pessoa sofreu um acidente, a pessoa, lá eu pego bastante, por exemplo, AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Então, a pessoa paralisou todo o lado direito do corpo dela. Então, a gente vai fazer todo um tratamento para a gente reabilitar. Então, nós temos os pacientes neurológicos e nós temos os pacientes ortopédicos. Isso significa que vocês trabalham com cura. Ali tem uma cura. Sim, uma cura. Com certeza. Tem paciente que chega na cadeira de rodas e que depois de 2, 3 meses ele volta a andar. Então, é o que eu falo para as pessoas, assim, o dinheiro não paga o que a gente faz na fisioterapia, porque pegar uma pessoa da sua família, tirar ela de uma cadeira de rodas e fazer ela voltar a andar, então, assim, a gente vê muito esse processo de cura, muito, e é incrível. Eu tô pensando aqui numa linha de quando entra a fisioterapia e qual caso, né, quando entra e qual caso, e quando entra o educador físico. Porque você falou que, por exemplo, se eu olhar a preventiva, eu vejo que você comentou, então a gente fica sentado e aí a gente vai ter que fazer uma prevenção para você não ter uma hernia de disco, um bico de papagaio, mas aí depois você comentou que ia para o educador físico, certo? Sim. Então seria depois da alta, né? Então ele tá mais forte, significa que ele tá mais forte, então ele não faz uma educação. Por exemplo, eu faço atividade física e às vezes eu sinto dor nas costas, na lombar. Então, eu fico muito tempo sentado, sim. Já te falando. Então, eu fico muito tempo sentado. Às vezes eu tenho que trabalhar de pé e tudo mais. Tem aquelas mesas que sobem e tudo mais. Mas mesmo assim, eu tenho dor porque eu trabalho com tecnologia. Não tem como. A gente não trabalha com a mão, a gente trabalha no computador. Sim. Então, aonde que entra você na linha cronológica, né? Eu faço atividade física ou eu não faço. Aí eu vou para fisioterapia. E a fisioterapia vai ver se eu tenho que fazer um trabalho com educador físico. Em que momento... Na verdade, como é a análise? Assim, né? Como que eu sei para quem que eu vou, né? Sim. Então, a pessoa tá em casa, né? Aí ela tá ou sedentária, ou mesmo com atividade física, mas ela pode ter uma dor. Aí ela tem a dor, ela procura você, mas porque é preventiva, se tá doendo, não é essa prevenção, né? O ponto é a dor. Eu estou com dor. Se ele vai para academia, ele não consegue fazer atividade. Nossa, hoje eu estou morrendo de dor nas costas, vim treinar. Não vai acontecer.
Então, assim, o ponto é a Atrapalha dor. o nosso treino, por exemplo. Atrapalha o Às vezes treino. atrapalha. Então, nossa, eu tô morrendo de dor no ombro e hoje é meu treino de braço. Você vai desenvolver 100% da sua capacidade? Não vai. Vai. Então, qual é o ponto que eu vou pra fisioterapia? É a dor. A gente vai tirar essa dor, que é o que eu falo, a parte mais fácil é tirar a dor. É a parte mais fácil. Então a gente tira a dor, 2, 3 sessões, zerou a dor. Só que essa dor, a gente tem que entender por que ela começou, da onde ela veio, e se não tratar isso, ela vai voltar. Aí vem a parte do trabalho preventivo. Então, tirei aquela dor, entendi de onde veio esse problema, tratei essa musculatura, fortaleço esse grupo muscular, a pessoa está sem dor. Então, realizando ali 100%... Que era o objetivo, né? Que era o objetivo, realizo 100% do meu movimento, sem dor. Aí você vai para o educador físico. Aí você vai treinar, porque daí você está sem dor, e aí você vai para academia. Treino de braço, perna, tudo, e aí você vai treinar. Então, o ponto para eu saber, eu vou para onde? Eu vou para fisioterapia, eu vou para academia. Se você está com dor, você precisa eliminar a dor. A dor, ela é um sinal de que algo está errado. A dor não é normal. As pessoas dizem assim, eu tenho dor, mas é normal, já convivo com ela. Tive aqui, tá tranquilo, né? A dor não é normal. Se você não trata a dor, o que vai acontecer? Você vai gerando outros problemas. Então, essa dor, ela vai aumentando. A dor é um sinal do seu corpo. É o seu corpo dizendo assim, algo tá errado. A gente precisa cuidar. Vai piorar. Vai dar pau. Então eu falo para os pacientes, eu falo, se o corpo falasse, ele ia dizer, socorro, meu joelho tá doendo, socorro, meu quadril tá doendo, faz alguma coisa. Então qual é o ponto? A fisioterapia vai tirar essa dor. Tirou. Então, por exemplo, o paciente ele não teve um entorse, ele não teve uma cirurgia, ele não teve um AVC, ele não teve nada. Ele tá com uma dor. Cida, estou com uma dor no ombro. E ele chegou lá. A gente vai fazer a avaliação, vai fazer todo o diagnóstico, vai entender de onde teve esse problema e aí a gente vai tratar esse problema e vai zerar a dor dele. Zerou a dor, não está sentindo nada, alta para o paciente. Educador físico, pode treinar. Boa. Então, esse Mas é o... ele sai com uma receitinha das coisas que ele tem que parar de fazer porque vocês identificam a dor. Exatamente. Então a gente identifica onde foi o problema que gerou essa dor. Inicialmente toda essa análise é feita, por exemplo, você descobre com o que a pessoa trabalha, o que ela faz durante o dia. Faz uma anamnese. Exatamente. Toda essa pesquisa, toda a anamnese para poder descobrir certinho. Cara, pode ser por esse movimento repetitivo, pode ser por essa postura. Analisando que você está sentado torto na cadeira, você pode fazer isso durante o dia e não percebe. É isso aí. A gente tem que eliminar a causa da dor. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não faço ideia. E aí você começa a perguntar... Faz um psicólogo. Não, é mais ou menos... Aí, você não lembra mesmo do que você fez? Então, por exemplo, foi um rapaz lá para eu avaliar faz 1 ano. E ele tinha uma dor no ombro e no cotovelo insuportável. Um rapaz magro, tudo... Nossa, mas eu tenho essa dor no ombro. E aí eu comecei a perguntar, né? Mas o que você faz? No ombro, pro cotovelo? No ombro e no cotovelo. Ele irradiava. Tá, vou ficar bem atento nesse assunto. E aí ele falou... Eu sou motorista, tal, e tudo mais. Daí a gente analisando, a marcha, ele troca com o braço direito, a dor é no ombro esquerdo. E aí eu comecei a questionar... Nossa, aí ele falou assim, já sei de onde é a dor. Aí eu falei, da onde? Ele falou, eu viajo em média 8, 12 horas por dia. E isso eu faço há 18 anos. E toda viagem eu vou com o braço apoiado com o vidro aberto. Porque como eu começo a sentir sono, eu abro o vidro e eu apoio o ombro do lado de fora do carro. E aí começou a ter uma compressão. E aí ele comprimiu e começou a ter dor. Olha isso. Então, assim, às vezes algo que você fala assim, nossa, não é possível. Uma coisa simples, uma coisa que aparentemente não teria... É que como é um hábito, é difícil você perceber o que você está fazendo, né? Exatamente. Ele precisou ir lá para se tocar. Não dói. Então, por exemplo, ele sente essa dor na hora de dormir, talvez. Eu falei para ele assim... algum exercício, alguma coisa. Eu falei para ele assim, você faz alguma coisa desse lado que você leva o cotovelo acima do ombro. O que você faz? Aí ele falou... Eu apoio. Batata. Eu apoio. É isso que eu faço. Pronto. Então imagina, o cara passa 10 horas assim, todo dia. Aí calcula quantas vezes por ano ele trabalha, vezes os 18 anos. 18 anos. Meu pai dirige. Olha quantas horas foram isso. Desde sempre meu pai dirige, hoje ele ainda é motorista de ônibus, então... E ele tem 70% do tendão rompido, basicamente. Da onde? Do ombro.
Caraca! O meu TCC da faculdade de Educação Física foi a questão da ergonomia para motoristas de ônibus. E eu fui analisar o quanto isso prejudicava eles trocarem a marcha e eles ficarem sentados, trepidando por 8 horas, 10 horas, 12 horas. E é assustador, assim. 80% tinha problema já no ombro e na coluna, por conta do trabalho. Então, A minha mãe é na coluna e ela também era motorista. 28 anos motorista, entendeu? acho. Então, assim, o corpo ele vai sinalizando ao longo do tempo. Então, assim, é tranquilo fazer o que eu faço hoje. Eu fico sentado, eu sou programador e eu fico sentado lá o dia todo e tal. E para essa quantidade de pessoas que trabalham sentada, hoje é uma realidade mundial. Depois da pandemia, então, acelerou exponencial muito, isso aí, né? Isso cresceu demais. Então, todo mundo que tava lutando para ir contra o digital, acabou ficando digital, foi trabalhar em casa e saiu das empresas. A empresa até, umas acharam, bom, tá ruim, não vou entrar nesse esquema, mas o que dá para ajudar elas? Como que você ajuda elas? Olha, o corpo ele foi feito para o movimento, ele não foi feito para ficar parado. Nós temos, nós criamos e patenteamos um suporte ergonômico de automação que se chama Eleve. O que acontece? A pessoa, ela programa ali, eu quero trabalhar 50 minutos sentado e 10 minutos de pé. A minha mesa é assim hoje. Então, eu estou trabalhando lá, a cada 50 minutos ela sobe sozinha, porque a gente está ali envolvido no trabalho e você não lembra nem de beber água, né? Então, a cada 50 minutos ela sobe, eu trabalho 10 minutos de pé, depois ela desce e eu continuo trabalhando. Ela faz isso durante toda a minha jornada de trabalho. Isso é uma mesa que vocês têm? É uma mesa que nós temos, ele é um suporte, vai até mostrar no vídeo que eu vou mandar para vocês. O pessoal que tá em casa vai conseguir ver. Ver se a gente consegue pôr. E aí, o que acontece? Você tá trabalhando, deu tempo e eu posso programar. Então, por exemplo, a minha mesa... A cada 30 minutos que eu trabalho sentado, eu trabalho 30 minutos de pé. O tempo que eu estou sentado é o tempo que eu estou de pé. E qual que seria o correto? É conseguir fazer o tempo sentado ao mesmo tempo de pé. É que as pessoas não conseguem. Meio a meio. Porque assim, normalmente as pessoas, elas estão acostumadas a ficar sentadas. Os 10 minutos de pé são sacrificantes, a pessoa já senta. E aí o que... Eu gosto de ficar de pé, mas eu não consigo ficar muito tempo de pé parado. Parado não. Se eu ficar andando, eu posso ficar andando o dia inteiro. Agora se eu fico parado, mas é igual num show. Tipo, eu tô num show malandro, dor na perna. Eu começo a sentir, me dói as costas, dói a perna. Então, nossa, isso é hábito, entendeu? Então você precisa criar esse hábito para o seu corpo. A NR17 trata de ergonomia. O que a NR diz? A NR são as normas regulamentadoras que trata dentro das empresas. O que a NR diz? Ela diz que a cada 50 minutos do funcionário sentado, ele precisa ficar 10 minutos de pé. Tá? Isso é o que está na legislação. Então, nós criamos a mesa e nós indicamos para as empresas que eles façam esse trabalho de 50 a 10. Quem conseguir, fica 30 a 30. Mas você precisa de um condicionamento. Então, por exemplo, eu treino todo dia, faço academia, ando de bicicleta. Então, o corpo tem um outro condicionamento. Não é a realidade da maioria das pessoas que estão hoje nas empresas. Hoje o João sempre traz o dado, né, de 5% da população mundial não cresce. Faz atividade física. Não chega assim. Independente do número que fosse, o número é 5. Subiu 1 bilhão de pessoas. A gente bateu lá 8, né? 8 bilhões de pessoas. 5%. Ainda são 5% da população. Mas aumentou 300 milhões de pessoas. Mas é 5%. Então, e quem não faz atividade física, isso é importante para as pessoas que estão assistindo, né? Muda essa tática, gente. Muda essa estatística, pelo amor de Deus. Você não faz, vai fazer. Porque assim, é o que eu falo. A atividade física é opcional, a fisioterapia é obrigatória. Olha só. Então, quem não faz atividade física... vai ser obrigado a fazer provavelmente vai precisar fazer uma fisioterapia. E assim, a fisioterapia, você está numa cadeira de rodas. Você não falta em uma sessão. E olha que coisa... Começou a andar... Não, olha que coisa doida. Porque assim, eu tenho pacientes que falam assim... Cida, eu daria todo o meu dinheiro para eu voltar a andar. Você diz alguém que não pode mais andar. Alguém que não pode mais andar. Uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Eu daria todo o meu dinheiro para eu voltar a andar. E aí eu penso, caramba, as pessoas já andam. Elas já têm a maior riqueza da vida, porque elas andam, elas caminham, elas não usam fralda, elas não usam sonda, elas conseguem comer sozinhas, elas conseguem...
O que ela precisa? Ela precisa ir para academia. E aí as pessoas falam, eu tenho preguiça, eu não gosto, eu não faço, por N motivos. A fisioterapia é 10 vezes mais caro do que a academia. A prevenção, ela é muito barata. Então, hoje você vai numa Smart Fit aí, paga R$99, R$120 e faz lá um mês. Uma sessão de fisioterapia é R$150. Uma. Ninguém reabilita uma pessoa com uma sessão de fisioterapia. Então, a fisioterapia, a reabilitação, ela é muito mais cara. E aí eu falo para as pessoas, não vale a pena você passar por um processo de reabilitação. Não vale. O processo de prevenção, ele é muito mais inteligente do que um processo de reabilitação. Por exemplo, no meu trabalho tem um rapaz que está fazendo fisioterapia por conta de um rompimento de LCA, jogando futebol, que é o clássico, né? E ele tem feito de 3 a 4 sessões por semana, ou seja, por conta de alguma negligência, ele está desembolsando uma boa grana para poder cuidar da recuperação dele. Sim. E está sendo péssimo, porque ele está perdendo bastante tempo, vai até não sei aonde, 4 horas por dia só de locomoção para poder fazer a fisioterapia. Por exemplo, vamos lá, rompimento de ligamento cruzado é muito comum. O que seria uma prevenção para esse tipo de lesão? Fortalecimento. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos lá, é um praticante de futebol que começou com 9 anos de idade e na escolinha de futebol que ele faz, se o foco dele é ser profissional ou não, na escolinha que ele faz não tem fortalecimento, o ideal é que a mãe coloque já a criança para fazer uma atividade física de fortalecimento. Com certeza, porque assim, tanto que nos grandes clubes eles têm o condicionamento físico, tem academia, tem o fortalecimento, tem a fisioterapia pra caramba. Então tem uma série de trabalhos para preparar aquele corpo. Tem até o chefe de fisioterapia, né? Entendeu? Hoje o que a pessoa faz? Ela trabalha, é sedentária e ela vai jogar bola no final de semana. E ainda vai tomar cachaça junto. Aí ferrou, velho. Entendeu? Então, mas é que é um esporte de, além de ter impacto, né, de articulação, principalmente joelho, tem tudo que tem na coluna para baixo tem. Sim. E fora que é um esporte de contato também. Totalmente, né? Toda hora você esbarra em alguém. Então, assim, preparar o corpo é fundamental. Por isso que eu sempre falo, atividade física é para a vida toda. Criança, adolescente, adulto, idoso, a vida toda, não importa. Enquanto você estiver respirando, você precisa fazer alguma atividade para o seu corpo, sabe? Essa é a grande briga da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é tirar o povo do sedentarismo, é conseguir colocar isso dentro da cabeça das pessoas para que elas façam A gente tenta falar de várias formas disso, a gente tenta linkar que não é só a vontade a gente tenta ajudar com a questão, é uma ansiedade, uma depressão, ou às vezes é só uma falta de estímulo, então a gente trata isso na parte mental. Mas aí a sua alimentação, e ela vai colaborar para várias outras coisas que vão tornar dificuldade. A gente traz a parte do esporte para mostrar o quão importante isso é para a parte de dores, principalmente, para a parte de ter uma qualidade de vida, né? Então você comentou sobre prevenção de doenças, né? E qualidade de vida, que você comentou sobre o seu trabalho. Qualidade de vidas e doenças, assim, você puder falar um pouco, o que é qualidade de vida, né, nessa visão da fisioterapia ou na sua, e essa prevenção de doenças, que doenças que são essas? Então, qualidade de vida, né? A gente fala como um todo. A saúde física, emocional, a saúde financeira, a saúde espiritual. A qualidade de vida é uma grande pizza que a gente tem que organizar cada um desses pontos. Saúde mental, saúde emocional, tudo. Então, a gente precisa cuidar de todos os pilares para que a gente fique bem. Essa é a qualidade de vida. Então, como que a gente contribui? Na verdade, a gente vai precisar de vários profissionais e a gente precisa da pessoa para que tudo isso aconteça, para que ela tenha qualidade de vida e longevidade. É o que eu falo para eles. Nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida aumentou. A pergunta é, como as pessoas estão vivendo mais? Você quer viver 20 anos a mais? Quero. Quer viver numa cama? Não. Então todo mundo tem a mesma resposta. É engraçado, né? Porque assim, ninguém quer, né? Então. Mas quando começa. Não adianta só a medicina avançar para recuperar doenças e tratar de pessoas que estão, por exemplo, pessoas acamadas vegetando lá ou respirando por aparelho, seja lá como for. Com uma mega dificuldade de locomoção. E aí profissionais da saúde da área da atividade física não conseguir resolver, atingir para que isso seja diminuído. Não, quer ver? Pessoas magras com diabetes tipo 2. Eles acham que é só gente que
que tá com obesidade. Mas Sim. pessoas magras, diabetes tipo 2, ficando cega. Sim, com certeza. Tendo falência renal. Então, assim, ó, você ser magro não significa que você é uma pessoa saudável. Isso Longe já. disso, né? Entendeu? Longe disso. Você faz uma avaliação de bioimpedância lá, você vê que a pessoa tá bem mal. E a questão de doenças, prevenção de doenças. Nós temos uma série de doenças que a gente trata na clínica o dia todo. Bursite, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, protrusão, síndrome do túnel do carpo. E assim, a lista é grande. Se eu tivesse uma época que eu fazia crossfit por causa de movimento assim, já tenho pouca mobilidade no pulso, eu tive aqui. Nossa, tô insuportável. Então, assim, o que a gente faz, né? Qual o objetivo? Trazer para as pessoas isso que vocês estão fazendo é muito importante, porque, assim, a pessoa que ela tem o conteúdo, que ela tem o aprendizado, ela sai de um papel de leigo e ela passa para um outro nível de avaliação. Então é o que eu sempre falo para os pacientes o seguinte: a cirurgia de coluna é uma cirurgia simples. Não é. Quando algum médico disser para você que a cirurgia de coluna é uma cirurgia simples, corre do médico. Nós temos 2 casos na clínica que a pessoa foi fazer uma cirurgia, uma estava sentindo formigamento nos dedos, estava tendo um pinçamento na cervical entre a C2 e a C3, estava pinçando o nervo, e o médico disse assim, é uma cirurgia simples. A gente vai cortar... Só de pensar que chegou na cirurgia... Então, a gente vai cortar a parte que está para fora ali, que tá pegando no nervo. Você vai usar o colar cervical por 15 dias e depois você tá de alta e vida normal. Isso foi o que o médico disse? Isso foi o que o médico disse. Tá, e você pensa que o cara vem... Quantos anos tem esse paciente? Esse paciente é uma mulher, 43 anos. Então vamos lá, ela tem 43 anos de hábitos não saudáveis, Mas seja lá o que for, e vai tratar em 15 dias com colar cervical. Ela tem que fazer, é obrigatório, não é? Fazer fisioterapia num caso desse? Então, a fisioterapia é todo o processo que a gente faz de prevenção antes de um processo cirúrgico. Faz antes. Faz antes. Porque, mesmo com essa dor. Mesmo com essa dor. Melhor, né? Por quê? Porque a gente tira os pacientes da cirurgia. Vários. Então, assim... Então, às vezes o cara tem uma cirurgia marcada, ele faz... coluna, fugir sempre. É sempre a última opção. Você quer dizer assim, tipo, tem uma cirurgia marcada pro joelho. Aí eu vou fazer uma preparação de fisioterapia antes de fazer isso, talvez eu nem precise. Exatamente. É isso que você quer dizer. Exatamente. Existe todo Isso é possível. É possível. Existe todo um trabalho que você pode, que a gente chama das terapias alternativas. Antes de um processo cirúrgico, tem um monte de possibilidades. Um monte. Só que assim, o que acontece? A alternativa não é óleo essencial e vela, tá, galera? O que acontece? As pessoas ganham. Os médicos ganham para te operar. Essa é a verdade. Então, se ele te coloca numa cirurgia, ele recebe por aquilo. E muitas vezes a pessoa não precisa de uma cirurgia. Então, nesse caso que eu estava falando para vocês, ela foi fazer a cirurgia e no momento da cirurgia houve um erro. E aí pinçou ali a parte da medula, vazou cimento ósseo, deu uma complicação e ela ficou tetraplégica. Ela entrou no hospital andando e saiu numa cama de hospital. Ela não mexe do pescoço para baixo. Então, assim, não é uma coisa simples. É isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Isso não foi um caso só, né? Eu já citei muitos casos. Exatamente. E aí na sua carreira mais ainda. Nossa, né? E o pessoal falou, nossa, mas você não processou o médico, o hospital e tudo mais. Ela falou, processei, só que as minhas pernas e os meus braços não voltaram. E quando foi processar um médico, ele estava com 42 processos. Olha que loucura. Então, assim, a gente é muito leigo. E tudo que uma pessoa que está de branco fala, você fala amém. Esse é o problema. O médico, ele tem um poder que ele diz, olha, você não vai mais fazer isso. E a pessoa acredita. E ela fala assim, não, o médico disse que eu nunca mais vou conseguir fazer. E quando chega lá, imagina, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, existe um Deus maior. Nós temos um monte de possibilidades pra gente fazer antes da gente desistir. Eu falo pra ele, se fosse alguém da sua família, você desistiria dessa pessoa? As pessoas não desistem. Então, assim, a gente tem que lutar até o final. Eu já vi muitos casos
de pacientes que os médicos desacreditaram, assim, a família, não tem mais o que fazer, vai viver assim, dessa forma. E da gente reverter o caso total de desentubar a paciente, de fazer o paciente voltar a fazer atividade. Então, assim, eu já vi muita coisa que vale muito a pena, sabe? Eu falo, é o dom e vale muito a pena. Então, eu nunca olho para um paciente e falo, nossa, não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer. A gente consegue melhorar, sim, a qualidade de vida para essa pessoa viver melhor, para essa pessoa viver sem dor. Então, é muito mágico. A fisioterapia, sim, ela é muito mágica. Se a resposta for Mas 1%, ela é uma ciência, tá, galera? Ela quer dizer por outros âmbitos não que às é vezes o corpo ele é melhor do que a gente imagina, né? Exatamente. Não é mágica, é a ciência, é o trabalho da saúde que é feito de uma forma diferente. Você não precisa recorrer, você não precisa desistir. Principalmente se feito com seriedade, que se a gente for usar o caso do médico, infelizmente ele não trabalha com seriedade, ele não trabalha fiel ao Mas que a gente aqui, ser. seja médico ou não, a gente sempre acha que é possível qualquer coisa. Então a gente acredita isso que através desses pilares que a gente tem que tratar aqui, até o Garcia, um amigo do João que trabalha na firma Cadência, que eles fazem o trabalho de colocar o pessoal com várias condições, né, o PCD em geral, para fazer atividade física e tudo mais. A gente acha um trabalho animal, mas a gente tenta também trazer que não precisa ter essa condição, você pode ter em qualquer outro tipo de condição. Então é um caso que eu sempre trago, porque além disso tem a conscientização. Então morre muito mais gente hoje de obesidade ou diabetes tipo 2 do que de fome, do que morria antigamente. E isso não é por conta só da alimentação, isso é por conta da saúde mental das pessoas, isso é por conta dessa parte, não faz uma fisioterapia ou espera a dor, aí a dor fez a pessoa ficar sedentária, ela desistiu, ela fala, não vou fazer mais nada porque eu vou morrer de dor, e ninguém duvida da dor dessa pessoa, só quem está sentindo sabe, mas isso não é motivo para você desistir. A gente sabe que a dor, principalmente você vê, por exemplo, às vezes até a pessoa está com o joelho lá e você tem que forçar a mobilidade, né? Como é que chama esse processo mesmo? Que vocês forçam um pouco pós-cirurgia, né? Que vocês têm que esticar quando ela tira, quando tem um rompimento, né? Tem um pedaço que eles tiram tira um pedaço que o pessoal tira do joelho lá que ele não é para se alongar, né? Não é flexível, você tem que forçar ele para ele se alongar e ter mobilidade, flexibilidade, tudo mais. A gente tem vários processos que doem muito, né? Sim. Não, o paciente chora na maca. No pós-cirúrgico, porque o paciente ficou com a perna lá engessada 2 meses, 3 meses. E aí você vai pegar esse paciente que tá lá com o joelho esticadão e aí você vai ter que dobrar. Por não ter movimento, não tem lubrificação nenhuma nas articulações. Não tem? Ela zera. Parou a circulação sanguínea, parou toda a lubrificação de todas as tendões das articulações. A circulação tem. Mas ali não tem aquela dilatação sanguínea por trabalho e tudo mais, né? Você minimiza muito, né? Você deixa muito pouco ali naquela região, tanto que fica sensível. Sim. Vira quase não é uma área que está sendo irrigada sanguineamente por uma quantidade muito grande de sangue ali. Não vai também o líquido para as articulações. Aí quando você começa a fazer o movimento, você começa a ganhar. Só que assim, esse é um processo doloroso. Então o paciente sente dor e você tem que forçar e você tem que fazer para que você ganhe, por exemplo, a flexão, para que você ganhe ali a amplitude total que ele tinha antes de fazer a cirurgia. E a gente vê lá, paciente chorando, fala... Você não faz isso que você gosta de ver ele sentir dor, né? Pelo contrário, né? Não, com certeza, para dar alta para o paciente o mais rápido possível. Quanto melhor a fisioterapia, mais rápido você dá alta para o paciente. Então, por exemplo, lá na clínica, nós temos 1 para 1. É um profissional, um fisioterapeuta para cada paciente. Caramba. Então, face to face ali, olho no olho. Exatamente, porque assim, o que acontece? Muitas vezes no convênio ali, pelo número de pessoas, um fisioterapeuta tem que atender 5, 6, 7. Tem uma sessão, tem um circuito ali. Não, e você não faz o que você deveria fazer porque não dá tempo, porque é muita gente, porque é choquinho em todo mundo. Tanto que tem pessoas que falam assim, fisioterapia não resolve nada. Por quê? Porque fez 80 sessões lá no convênio e é aquela coisa, né? O convênio finge que faz, terapeuta finge que atende. Você acha que dessa fama que a fisioterapia tem de, por exemplo, às vezes tem muita gente que chega na academia e fala assim, vou fazer fisioterapia, vou treinar leve. Você acha que tem a ver que a fisioterapia ela não é mais pesada
ou simplesmente é um trabalho diferente que é feito? Né, bem específico, né? É um trabalho bem diferente da academia. Bem diferente. São coisas totalmente distintas, assim. Ali a gente tá para tirar a dor do paciente. Não vai levantar 5 quilos ali, nada. Não, né? imagina, nem tem isso lá dentro do centro de reabilitação. Eu não tenho pesos e máquinas. É trabalhado tensão, trabalhado esse tipo de coisa. Exato. O que é trabalhado? Exatamente. O que é trabalhado. O que é mais trabalhado? O que é mais trabalhado? Então, depende o que o paciente tem. Por exemplo, Você trouxe ali rompimento de tendão, você falou bico de papagaio. Então, se rompeu ali bursite. o ligamento, tá? Teve um LCA, ligamento cruzado anterior ali. Ele rompeu, fez a cirurgia e tudo mais. O que a gente tem que ganhar com esse paciente? A gente tem que ganhar mobilidade. Então, assim, ele tá com edema, ele tá com o joelho inchado. A gente tem que reduzir o edema. Aí, reduzir o edema, a gente vai começar a tirar a dor do paciente, porque ele vai ter dor inicialmente. Então, a gente vai tirar a dor dele. A gente vai começar a ganhar mobilidade para depois entrar na parte de força. Então, tem todo um trabalho que você vai fazer antes. É um passo a passo. É um passo a passo até você chegar. Quando você chegar no trabalho de força, você começa esse trabalho, mas você começa esse trabalho com o paciente sem dor, com amplitude 100%, para você liberar ele para fazer a academia. E aí lá é carga, aí vai ver qual é o objetivo do paciente. Eu quero hipertrofia, eu quero... Beleza, aí você vai. E aí você vai embora, entendeu? Mas assim, lá é reabilitação. É fazer com que a pessoa não tenha dor e que ela tenha uma vida normal. Eu tenho uma vida normal. Tá, a gente tinha falado sobre tratar as lesões, né? E fugir da cirurgia. No caso de um rompimento de tendão ou de ligamento, é basicamente impossível, né? Ou é possível fazer uma reabilitação? Se foi um ligamento não dá, né? total, cirúrgico, não tem o que fazer. Né? Não tem mais. Aí a gente vai ver no exame, né? Então, se for ruptura total, aí não tem o que fazer. Se for parcial, aí dá para reabilitar. Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum que ela estava fazendo musculação, ela tinha torcido o pé, e aí colocaram lá a botinha no pé dela e deixaram ela lá um tempo. E falaram que não tinha nada, porque foi durante o carnaval, então acho que a galerinha tava... pulando, né? E aí ela teve um rompimento, mas só deram... Né? Acho que era 20%, 30% pelo que falaram. E ela usou a botinha durante um tempo, começou a fazer fortalecimento e largou. E fora isso, ela tem uma... Depois você fala um pouquinho sobre isso, sobre frouxidão ligamentar, que tem muita gente que tem e não sabe que tem. Sim. Entendeu? E ela tem frouxidão ligamentar, tanto que ela fazia musculação, a gente treinava junto, e durante os exercícios ela... Caramba, velho, virar o cotovelo do avesso aqui nos exercícios. E não dói. E um dia, depois de... Já tava fazendo fortalecimento e tudo mais, ela foi descer a calçada, torceu o pé de novo, aí ouviu só o estalo. Aí já era. Aí ela foi no médico, deu um rompimento total e tá até hoje enrolando para poder fazer a cirurgia. Tá só no gelo, na fisioterapia, fisioterapia, choquinho, tudo mais. Esse rompimento total tá só adiando a cirurgia? Tá só adiando? Já devia ter sido feito. Já deveria ter sido feita. Então, assim, se foi total... Mas nesse caso, como que ela tá... Por exemplo, se você rompe aqui o ligamento do tornozelo tem tanto ligamento. Tem outros ligamentos, seria isso? Sim, existem não tem uma outros. coisinha só segurando, Não, tem vários. Tem muitos ligamentos. Então, assim, às vezes rompeu um e tem até legal outros. pra galera saber. Nossa, no joelho tem quanto? Sei lá, não tem um só. Não, tem... Pensa, você tem 4 músculos só no quadríceps e fora os que estão internos, e cada um tem um tendão ligado, passando por trás, pela frente, pelo lado. O que acontece? A recorrência, quando a pessoa teve um entorse, isso acontece muito, tá? A pessoa... A anatomia da galera entender que tem outros, né? A pessoa teve um entorse de tornozelo e ela não reabilitou, não fez o que deveria ter feito. Todo o processo de reabilitação, para que a gente tenha... para que volte os ligamentos para o lugar, faz todo o processo, fortalece e tudo mais. Beleza. Esse é o processo correto. Mas a pessoa fala, não precisa, pus a botinha e carnaval, uhul, e vida que segue. O que vai acontecer? Ela vai torcer o pé de novo. Ela começa a ter recorrência. Por quê? Porque tá fraca aquela musculatura. E a cada vez que ela torcer o pé vai ser sempre pior. Tá. Sempre pior. Então, por exemplo, explica assim, a frouxidão ligamentar ela é decorrente de uma musculatura fraca que deixa o tendão fraco. Isso.
aqui está a musculatura, a parte da musculatura. O que acontece? Quando a gente tem a frouxidão, acontece isso aqui, ó. E aí ele fica dessa forma. Para sempre. Não, então, se você reabilitar, não. Se você fizer o trabalho que tem que ser feito, ele vai recuperar músculo, né? E aí você vai ficar forte de novo. Mas normalmente muitas pessoas não fazem. E aí ele vai ficar aqui. Aí o que acontece quando você torcer de novo? Torceu de novo, pum. Aí você torceu de novo, estourou. Já era. Cirurgia. Vai pro processo cirúrgico. E aí vai ficar lá 2, 3 meses com o pé engessado. Depois fisioterapia. Quase 6 meses de processo. Nesse caso, qualidade de vida pro saco. Pro saco, porque daí o que acontece? Você lá com o pé engessado 3 meses, você deixou de treinar, você deixou de ir na academia, aí você tá ansioso. Aí já comeu mais. Aí você come mais, aí você quer uma pizza, um hambúrguer. Faz sentido, por exemplo, alguém que tá ouvindo a gente que não começou uma atividade física. Pessoa sedentária. Eu acho que muitas pessoas vão acabar encontrando a gente por outros motivos, seja para alimentação ou seja para a saúde. E aí ela acabou caindo nesse episódio aqui e acabou aprendendo um pouco sobre fisioterapia. Sim. Você acha que ela deveria começar antes de fazer uma atividade física, ou já partir para ela, ir numa fisioterapia para testar? Tem como testar se eu tenho uma articulação boa, forte? Por exemplo, você acha que faria sentido nessa prevenção? Deixa eu passar no físio para ver se tem alguma coisa errada aqui, para ver se, sei lá, às vezes eu vou começar a treinar, eu posso me machucar. Sentado no sofá, decidi treinar e falar assim, mas antes de treinar, deixa eu procurar uma fisioterapeuta. Porque às vezes a pessoa não sabe. Levantou ali e falou, nossa... Ou é melhor no caso... Eu vi que 100 flexões por dia emagrece. Né? Tem muita coisa desse tipo. Assim, se a pessoa tem dor... Se a pessoa tem dor, vale a pena procurar uma fisioterapia. Tá, então no caso, é melhor a pessoa ir pra musculação, descobrir que tem dor fazendo determinado exercício e falar assim, é melhor eu verificar isso aqui. É melhor que ela comece devagar. Tô lá no sofá, sedentária, e eu decidi fazer uma atividade hoje e tal. E aí a pessoa vai começar devagar. Vou ir pra academia, tô começando hoje, sou sedentária há 10 anos, tal. E vai começar a treinar ali leve e tal e tudo mais, e vai condicionando o corpo. Se nesse meio do caminho, nossa, estranho, eu senti uma dor que eu não tinha, uma dor no ombro. Sentada eu não sentia. E assim, diferenciar a dor muscular da dor articular. Uma coisa é a dor muscular, a dor do treino. Eu treinei... E aí, treinei perna hoje, amanhã meu quadríceps está dolorido. Eu falo que é a dor gostosa, a dor muscular. Agora, quando é articulação, tem alguma coisa errada. O que é articulação? É quando um osso junta com o outro. Articulação do punho, articulação aqui, né? Do cotovelo. Isso aqui exatamente, é articulação, né? Articulação. Então, a junção aqui, ó, de 2 ossos, então articulação. Então eu tô com dor no tornozelo, eu tô com dor no joelho, eu tô com dor no quadril, na coluna, no ombro, cotovelo, punho, cervical, fisioterapia. Agora, eu treinei ontem e o meu bíceps tá dolorido. Parabéns. Deu certo. Treinou certinho, arrasou. Parabéns. Meu quadríceps, o músculo da perna ficou doloridinho. Parabéns. É seu corpo te xingando que você tá fazendo certo. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas precisam diferenciar. Isso vem com conhecimento. Então, você vai conhecendo o seu corpo e aí você vai entendendo. Você acha que isso piorou? Você acha que aumentou o número de casos, por exemplo, depois que rolou a pandemia, a galera ficou mais em casa? Você acha que aumentou o número de casos com uma incidência maior de dor nas costas, por exemplo, de ficar sentado? Você acha que aumentou isso lá? Com certeza. Quando começou a pandemia, nos 3 primeiros meses de pandemia, depois da palavra Covid, a palavra mais pesquisada no Google era dor nas costas. Caramba. Então, assim, aumentou absurdamente. Eu adoro dados, Porque pensa, ninguém tinha uma mesa de escritório dentro de casa, o cara trabalhava sentado no sofá. É isso aí, na cozinha, na mesa da sala, Até uma coisa muito importante, agora eu tenho a oportunidade de espalhar isso. Eu não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, no TI a gente teve até, eu não lembro quem foi, mas acho que algum médico foi, falando sobre os notebooks que acabam esquentando e ficam no colo. Algumas pessoas acabaram ficando estéreis. Isso eu já ouvi falar também. Por conta da temperatura, como é muito tempo, aquele calor ali acabou afetando alguma coisa no órgão reprodutor, seja homem ou mulher, elas acabaram ficando estéreis. Então tomem cuidado se vocês deixam o computador no colo, ou coloca alguma coisa em cima, não coloca ela direto. Ou vai pra mesa, né? Ou vai pra mesa. Não deixa o negócio esquentar o seu corpo ali, porque vai ficar em cima das nossas partes íntimas aqui. Sim. Que é onde vai ficar. Não vai ficar no joelho, né? Sim. Vai ficar aqui. E esse calor pode acabar te prejudicando, galera. Então tomem cuidado.
Isso é verdade. Terapia ocupacional. Quer entrar nessa área? Vamos lá, conta pra gente. Agora eu quero Isso tem a ver com a dor nas isso. costas? Também, um pouquinho. Vamos lá, conta pra gente. As pessoas confundem muito, ou muitas pessoas não sabem nem o que é a terapia ocupacional. Vamos lá, tá? Eu não quero sei saber. muito bem, não. Terapia ocupacional, ela cuida das AVDs, atividades de vida diária. Você Varrer. conseguir Escovar os dentes. escovar os dentes, pentear o cabelo, você conseguir vestir uma roupa, você conseguir amarrar o calçado. Nossa, essa do calçado, quando você vai ficando mais velho, vai ficando difícil, Vai né? ficando difícil vestir uma roupa, vestir um calçado, você conseguir fazer uma comida, você conseguir beber uma água, você conseguir fazer as atividades de vida diária. Muitas pessoas perdem isso. E aí a pessoa passa a não conseguir mais. Então, eu não consigo colocar uma blusa, eu não consigo fechar o botão. E aí você fala, caramba, nesse nível. Então, a terapia Mas ocupacional... você diz uma pessoa que ela teve alguma lesão, ou ela tá fraca, mas- velha, ou é porque ela veio de uma reabilitação de um problema que até afetou os nervos, alguma coisa assim. Do que vem, do que Então, origina Dá pra dizer que esse vem de trabalho, diversas, né? de diversas... São diversas formas. Por exemplo, a pessoa tem esclerose múltipla, a pessoa tem Alzheimer, normalmente ali na terceira idade e tudo mais. Nós temos crianças também que nasceram com alguns problemas, paralisia cerebral, autismo, e aí tem todo um trabalho para fazer com eles. Então, assim, nós temos várias faixas etárias, não é só na terceira idade que acontece. Tem bastante idoso? Tem. Por quê? Porque o idoso vai perdendo isso com o passar do tempo. Então, assim, a pessoa ela não consegue mais comer. Então, por exemplo, a gente tem os pacientes lá que eles tremem. Então, o paciente... Não necessariamente por causa de Parkinson. Não necessariamente. Então, ele já tem esse tremor por algum motivo, ou tem um Alzheimer, ou tem um Parkinson, ou tem alguma coisa. E aí, quando ele vai pegar a comida cai da colher. Então, a terapia ocupacional, o que ela vai fazer? Ela vai adaptar. Então, por exemplo, eles vão colocar uma colher mais pesada para parar o tremor. Então, a colher mais pesada faz com que a pessoa consiga voltar a comer. E não Fortaleça aquele movimento, né? Aquele não- movimento fica um pouquinho mais difícil de ser Exato. feito, mas mais seguro. entre Mais aspas. firme, exatamente. Eu gostei disso, porque eu vi de alguém que estava se recuperando de um outro tipo de lesão, ela acabou perdendo praticamente todos os movimentos e ela foi se recuperando. A colher dela era diferente, ela prendia na mão. Essa é da terapia É ocupacional? da terapia ocupacional, exatamente. Então, nesse caso, ela não seria mais pesada, ou ela seria mais pesada também? Então, ela pode ser Ou mais ela só fica pesada mais- ou ela pode se adaptar. Tem colher que a gente coloca dentro da mão. Eu acho que Então, a acredito que pessoa nesse não caso seja tem por mais não a ter pega, pegado, né? Ou ela tá treinando ou isso ela ainda, tá né? treinando, então ela vai pegar com a outra mão, aí ela encaixa e aí ela vai comer aqui. Para que você faz com que a pessoa tenha independência Gostei. de forma adaptada. Então, assim, você vai dando essa independência, porque todo mundo quer ser independente, ninguém quer ser dependente de ninguém. Então, eu quero conseguir comer, beber minha água, fazer minhas coisas, Você não tem que ficar chamando ninguém, né? sem ter que ficar chamando ninguém. Então, a terapia ocupacional tem esse papel que é importantíssimo e que muitas pessoas desconhecem esse trabalho. E ele é voltado para os membros superiores. No tá? caso de crianças, quais seriam os mais comuns, os casos tratados com a terapia ocupacional? Olha, nós temos crianças lá com autismo, paralisia cerebral, nós temos alguns. Crianças que muitas vezes nasceram com alguma questão neurológica. Então, a maioria das vezes é uma questão neurológica e que tem uma dificuldade ou um atraso no desenvolvimento. Então, às vezes o pai chega lá e fala assim, meu filho tem 3 anos e não anda ainda, não está andando, não está... Então, assim, você vê que a criança está bem atrasada no desenvolvimento e aí a gente começa a fazer um trabalho com essa criança. Então, Assim, por exemplo, é impossível, né? quando a criança, no caso, tem um atraso do desenvolvimento, seja ela por falta de estímulo, por falta de estímulo, isso também leva... Também pode ser Por um exemplo, atraso físico, motor, os pais não neurológico. incentivaram a criança A a criança fazer é um tablet, determinadas coisas, cara. aí o tato das As crianças crianças... do tablet.
Sim, na pandemia, as crianças ficaram dentro de casa, né? Então ficou ali com o pai e com a mãe. Muitas crianças tiveram atraso no desenvolvimento, porque não tinha estímulo. O pai estava trabalhando, a mãe estava trabalhando, a criança ali dentro de casa. Então não teve aquele estímulo. TV já era. Exatamente. E aí você vê a dificuldade. Aí chega no momento que os pais falam: peraí, foi pra escolinha, todo mundo faz, ele não faz? Que é o momento que ele percebe. Desenvolvimento e crescimento. Por exemplo, a gente vê que é muito comum nos Estados Unidos as crianças se desenvolverem na parte da atividade física e do esporte com uma grande, mas assim, é discrepante a diferença do treinamento, do que é a educação física lá e aqui. O que você acha daquele tipo de treinamento, entre aspas, com as crianças? Isso auxilia muito no crescimento e desenvolvimento dos jovens? Ah, com certeza. Tanto que eles são os maiores ganhadores de medalhas do mundo. Tem esse ponto entendeu? altíssimo. Então, entendeu? Então, assim, quanto mais você estimula e quanto maior for esse estímulo, maior é o ganho. Então, eu vejo que muitas vezes, aqui no Brasil, é muito raso. Então, joga bola na quadra. Você joga futebol lá, vai lá. Isso lá, gente, uma horinha, joga bola. Né? E vai quem quer. E quem não quer fica sentado no canto, entendeu? Então, assim, principalmente em escola pública e tudo mais. Então, eu vejo que é muito raso. E lá não. Lá é uma coisa que mais profunda, consequentemente, o resultado é muito melhor, né? Sim, você vê que, por exemplo, as pessoas são incentivadas a praticar esporte para poder entrar na faculdade, para poder, entendeu? Acredito que isso seja também um ponto muito grande. Sim, tem algumas empresas nos Estados Unidos que cada dia os funcionários são incentivados a treinar na academia da empresa. E todos os dias que vai lá e passa o cartão, eles recebem uma bonificação em dinheiro. Boa. Então, eu treinei, já cai um crédito para mim. Eu treinei, cai um crédito, final do mês cai um valor para você. Eu vi isso em plataforma de petróleo. Então, tipo, eles têm às vezes uma academia, porque os caras ficam meses às vezes, ou grupos de semana. Então, tipo, o cara fica 12 semanas no mar, depois volta, fica 2 aqui, depois volta de novo. A gente vê o cara fica confinado ali, né? Os astronautas, né? Os caras não param de treinar. Não, mas isso aqui, a galera tem a compensação. Não, o astronauta ganha muito bem, cara. Mas assim, eu tô te falando sobre a atividade física. Sim. Eles não podem parar. É importante até lá, né? Principalmente, né? Sim. Não, com certeza. Você falou da parte ocupacional, por que mais os superiores? Ou que só os superiores? O foco da terapia ocupacional são os membros superiores. A parte de membros inferiores vai para fisioterapia. Tá? Mas esse é o foco. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ela não está introduzida na terapia, na fisioterapia. Não, são 2 faculdades de 4 anos. Eu não tinha entendido isso. Não, são 2 faculdades de 4 anos. Normalmente formam 200 fisioterapeutas para 10 terapeutas ocupacionais. Tanto que é um... Ela é bem remunerada? Super bem remunerada e é um mercado que você não acha profissional. Você não acha profissional, assim, é muito difícil. É mais rápido para quem já é fisioterapeuta fazer a terapia ocupacional ou não? Não, você tem que fazer... São os 4 anos. Porque são os 4 anos, Isso é um outro curso, né? É uma outra graduação. São 2 graduações. E tem gente que fala assim, caramba, eu nem sabia que existia isso daí, né? Não, eu também não. Eu achei que era dentro da fisioterapia. Não, uma área super bem remunerada, que assim, eles estão no 4º ano de faculdade, todos já estão empregados. Todos. É muito difícil você conseguir... Vocês estão procurando oportunidades aí, ó. Olha lá, ajudando as pessoas e ganhando bem. Se a pessoa puder, assim, a pessoa que tem dúvida, eu quero ajudar pessoas e tudo mais, terapia ocupacional é uma área, assim, que todo mundo sai empregado. Assim, eles têm muitos lugares que buscam um profissional lá na faculdade. Essa parte da hidroginástica, qual que é a diferença de fazer uma fisioterapia na água para não fazer, né? Vai falar, o impacto, mas é só isso? Na verdade, assim, tem a hidroterapia, tem a hidroginástica, tem a natação adaptada. A gente tem a natação adaptada também. Então, a gente pega lá o paciente para fazer um trabalho e aí é o educador físico que tem lá dentro da empresa. A parte da hidroterapia... O maior indicação é não ter o impacto. Então, assim, essa é a maior indicação. Mas
Dentro da água, a água tem muitas propriedades. Então, por exemplo, um paciente que não consegue ficar de pé sozinho, na água ele fica. Então, você começa... Isso é ruim ou bom? Isso é muito bom. É a parte neural. Muito bom, A parte imagina. neural, né? Então, assim, a gente trabalha o aspecto físico, mental, emocional. O cara que não fica de pé e você põe ele na água, ele fica. O cara fica felizão, velho. O cara que não anda, porque você andar no solo é muito diferente de você andar na água. Na água é muito mais fácil. Então, o paciente que não anda, não deambula, que a gente fala, na água ele anda... Alguém, por exemplo, com obesidade mórbida, por exemplo, o cara tem dificuldade ali dentro da água. Ele faz. Então, assim, a hidroterapia, ela tem muitos ganhos. Principalmente esses ganhos mentais, emocionais, porque lá dentro a pessoa consegue. Nossa, isso me fez lembrar um negócio que eu vi uma esteira que parecia que era antigravidade. Você chegou a ver isso daí? Não. Era uma esteira que parecia que ele prendia alguma coisa na cintura para a pessoa poder ficar correndo, mas ela ela tirava o máximo do seu peso, assim, para você conseguir fazer a atividade. Ah, tá. Porque aí a pessoa não precisa estabilizar com o abdômen lombar. Eu acho que você não viu como ela funciona. Só o movimento das pernas. Mas eu não cheguei a ver nada. Ela parecia que era um brinquedo inflável. Eu tinha essa impressão. Parecia uma criança no andador? Não, porque não vi corda, sabe, segurando a pessoa, mas ela parecia parecia um brinquedo inflável, cara. Uhum. E ela tava ali, o esteira, e metendo marcha ali, correndo, e a gente colocou uma pessoa obesa, ela correu 10 km. Caramba, que legal. Isso daí eu nunca ouvi falar, nunca vi. Depois você me manda esse vídeo. Aí ela perdeu trocentas calorias lá, e ela conseguia. Isso foi desenvolvido para pessoas com obesidade, e depois... Agora a galera da alta performance começa a gostar do negócio e começa a comprar o negócio. Não, vou fazer. Mas é isso, porque assim... A eletroestimulação foi feita para quem não perdeu isso, né? Tipo, quem é paraplégico, tetraplégico. Sim, né? sim. A parte mental, ela conta muito na reabilitação e enfim. Eu falo, a sua mente comanda o seu corpo. Se você acredita que é possível, tanto que tem a terapia do espelho, né? Essa mão aqui não movimenta e essa mão movimenta, e a gente coloca o espelho, aí você começa a fazer, aí ele olha no espelho, o espelho tampa a outra mão aqui, e aí você começa a fazer, você vê o espelho, a mão fazendo, essa mão começa a fazer. Você já viu aquele lá que os caras batem um martelo? Não, você sente a dor, né? Então assim, a mente, ela é mandatória. Tanto que assim, quando eu pego pacientes que estão na cadeira de rodas, que tem um caso mais grave, a primeira coisa que eu falo para o paciente é o seguinte: você quer? Porque assim, o querer é muito poderoso. Se ele disser, não, eu não vou conseguir, para mim não dá, não sei o quê, nanana, acabou. Eu posso fazer qualquer coisa do planeta que... Ele já jogou a toalha. Uhum. Mas quando eu falo para o paciente, você quer sair dessa cadeira de rodas? Você quer voltar a andar? E o paciente fala, quero. Você quer, né? Tem que ter isso. Nossa, e assim, o querer, ele é poderoso. E eu vejo isso todos os dias. O paciente que quer, que vai para cima. Você trabalha o porquê dentro deles? Ali, tipo, o porquê que você quer também. Acho que a gente fala bastante do porquê. Sim. Quando a gente fala de ou de emagrecer ou de comer certo. Sim. Então não é só querer. Né? Se você não tiver uma motivação... Por trás dali, a disciplina vai ser inútil. Não vai ter disciplina por muito tempo. Sim, o seu porquê tem que ser muito, muito forte. Tem que ser claro também. Entendeu? Né? Tem que ser claro e tem que ser forte. Então, assim, não, eu quero sair, eu preciso sair dessa cadeira de rodas pela minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos. Pela minha esposa, Então, assim, e normalmente a família... Seja pelo que for. Seja pelo que for, entendeu? Então, e tem paciente que já desistiu. Que fala, não, eu não vou conseguir... Tem paciente que ele se faz de vítima para ter atenção. Então, às vezes, uma senhora, um senhor, que os filhos saíram de casa e eles perderam a atenção. Só que quando eles adoeceram, a atenção voltou. Então, eles ficam doentes o tempo todo. Para sempre, né? A gente está com um paciente lá, inclusive. Para eu falar, é verdade isso. Esse final de semana foi quando eu me toquei do poder mental. Eu tava conversando com a minha esposa sobre distorção de imagem, né, de pessoas que às vezes estão num shape muito bom e acabam tendo essa distorção. Eu falei, cara, não é possível que a pessoa não vê. Aí eu lembrei da pessoa que tem anorexia. E aí ela acaba ficando bulímica, né? Que ela acaba se forçando o vômito e tudo mais. Porque ela se enxerga gorda. E ela tá extremamente
magra. É isso aí. Eu E acho que ela a vai- anorexia e a bulimia são coisas diferentes. Não, a bulimia é quando você força pra você Força. vomitar, isso. É, a anorexia, Mas é quando você é anorexia, quando você vê. quando você você olha no se enxerga. espelho, se enxerga gordo. Não. Isso, só que aí ela acaba ficando bulímica por conta disso. Por conta da anorexia. Tá. Isso. Entendi. Bom, talvez eu esteja falando alguma besteira, a gente pode dar uma pesquisada só pra gente ter certeza que eu não tô falando nenhuma bobrinha. Mas a pessoa se enxerga gorda, eu falei, não é possível. Eu tava falando, uma pessoa tem um corpo, ela não enxerga? Nossa, como será que acontece isso? Eu falei, nossa, mas tem muitos casos na pessoa que tem a anorexia, né? Então, tipo, o poder da mente é absurdo, que chega a distorcer o que você está vendo que é real. Então você vai ver isso aqui vermelho, se você tiver que ver vermelho, seu cérebro tá vendo vermelho, vai ver vermelho. Sim. Não, o poder da mente, eu não tenho dúvidas, assim. A mente é muito poderosa e ela comanda tudo na nossa vida. E ela se prova ciência quando você faz esse negócio do espelho, por exemplo. né? Exatamente. Então, quando você fala, não, vou, não, quero, não... às vezes o paciente chega lá e ele precisa de uma conversa e você fala... Olha, vai Faz acontecer. esse papel de terapeuta aí. Ah, com certeza. E assim, tem pacientes que chegam lá que a gente fala, você vai sair da cadeira de rodas. E aí a esposa fala, nossa, ele acreditou, Cida. Meu, dá 2 semanas o cara tá andando. Então assim, você fala, caramba, Naquele dia o cara já mexe o dedo já. ele precisava. Não, Isso é muito louco, cara. Você chega a me Na hora que arrepiar. você fala, ele já mexe o dedão do pé. é muito louco. Chega a Assim, me arrepiar pensando no a negócio gente desse. Deve ser muito louco. vive isso todo dia e é Eu emocionante. ia fazer fisioterapia de faculdade. Eu ia fazer. Acabei optando por outras coisas, por influências de outras pessoas, mas hoje eu ainda tenho podcast aqui, né? Pensando Sim. em umas coisas assim. Tá vivo ainda, tá novo. Tem um sonho muito vivo nisso daí. A fisioterapia era uma das coisas disso, porque o meu mestre de jiu-jitsu, né? Eu treinei jiu-jitsu há muito tempo e ele era fisioterapeuta. E o trabalho que ele fazia, ele contava várias histórias, eu achava isso brilhante, assim, muito, muito legal. Era com atletas, mas como eu vivia aquela vida dos atletas lá, e eu via a galera machucada voltando, nossa, que bizarro, cara. Tipo assim, o cara estourou tudo, velho, e voltou, velho. E tá lá, 1 milhão. Volta e ganha. Não, esse cara é muito louco, voltou e ganhou. Não é só voltou e ganhou pra competição. Não, é isso. A gente vê isso todo dia, assim, ó. É emocionante. Eu me emociono muitas vezes e eles falam, Cida, é que você coloca o coração. É muito nítido o amor que você tem. Então, assim, é o que eu falo para os fisioterapeutas. Trate as pessoas como se fosse alguém da sua família. Toda vez que chegar um paciente, imagina o seu pai, a sua mãe, o seu filho e faz o melhor que você pode. Faz realmente com amor, né? Meu, faz toda a diferença. E as Tem pessoas algum sentem. caso, sem nomear a pessoa, assim, mas que você pode trazer um caso legal aí? Que Nossa. aconteceu alguma coisa Nossa, que te marcou? Vários. Bom, tem um caso de um paciente que ele ficou 90 dias internado, 40 anos de idade, e ele estava entubado, estava com a tráqueo, teve um AVC, teve Covid, teve todas as complicações possíveis e imaginárias. E ele estava em casa e a esposa dele me ligou. Alguém disse, liga para a Cida e para ela vir aqui fazer uma avaliação. E aí eu cheguei na casa dele, ele estava lá, uma UTI em casa. E eu falei para ele, você quer sair dessa cama? E ele fez assim, ó, com a cabeça. E eu falei, olha, eu não sei quanto tempo a gente vai levar, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa cama. E aí a gente começou a fazer um trabalho com ele, teve maior confusão com os profissionais, que eles falavam, não, você está iludindo a família, eles sabem que o caso... Profissionais médicos. Eles sabem que o caso dele é gravíssimo, que ele não vai sair desse tubo nunca mais, ele vai ficar entubado e não sei o quê, você sabe que é grave o caso dele. Eu sei que é grave, só que assim, a gente tem que tirar ele da cama todo dia. E aí tinha enfermeira, tinha um monte de gente lá. E eu falei, a gente tem que tirar ele da cama todo dia. Não, ele é pesado, tal, não sei o que. Eu falei, não importa. A gente tem que colocar todo dia ele na poltrona, tira da cama, coloca na poltrona, deixa ele 2 horas, leva pra cama, tal, não sei o que. E aí a esposa comprou a ideia e falou, nossa, é isso. Porque eu falei pra ela, ações diferentes, resultados diferentes. Se vocês fizerem a mesma coisa todo dia, ele vai ter o mesmo resultado todo dia. A gente tem que tirar ele da cama. E aí a gente começou. Tira da cama. E aí ele começou a reagir. E aí começou a mexer a perna. Aí motivou.
Ixi, aí começou, aí motivou a família inteira. Aí entra naquela motivação de ele não querer ser dependente. E outra, o cara super Pô, jovem, sempre andei, 40 anos de idade. Não é agora que eu vou ficar assim, né? novíssimo, Não, começou a mexer o braço, aí tirou o tubo, a gente desentubou ele. Começou a respirar sozinho, sem ventilador, sem nada. Foi sensacional, assim. Foi um dos casos mais difíceis que a gente pegou até hoje. E aí o querer, a fé da família, juntou tudo. E no final do ano a esposa me mandou uma foto dele e falou assim, ele queria tomar uma cerveja. E hoje a gente vai poder dar uma cerveja para ele, uma cerveja sem álcool, tal, não sei o quê. Mas a gente vai poder dar cerveja para ele e tudo mais. E aí a gente colocou ele de pé. O primeiro dia que a gente colocou ele de pé, a família chorava assim, ó. Então é emocionante. Não é ninguém da minha família, só que você vê o avanço, você vê... E aí depois a esposa levando ele no supermercado, na cadeira de roda, você fala, o cara tava lá desacreditado. 3 médicos disseram, não tem o que fazer. E outra, manda embora, ele tava na UTI do hospital, manda pra casa, tipo, vai vegetar lá e de lá vai embora. E você reverter o caso todinho, sabe? E assim, a luta, a família não desistia, a esposa guerreiraça e tal. Ele mesmo não desistiu dele, Ele mesmo não desistiu. E a esposa falava assim, ele acreditou no que você disse, hein? Eu falei, não, vai acontecer. Então, assim... Você não acredita no seu trabalho, você vive para isso, você acredita... É uma questão de tempo. Eu falei pra ela, se fosse da minha família, se fosse alguém da minha família, eu faria isso todo dia. Ela falou, então a gente vai fazer. É isso. E aí começou. Então, assim, esse caso me marcou muito. Nossa, eu tenho um carinho imenso por eles, porque era um caso que, assim, poderia ter simplesmente falado assim... Deixa quieto. Tem o que fazer. Imagina, tirar o cara todo dia. E você sabe, o paciente acamado, ele pesa, né? Ele não tem musculatura nenhuma pra segurar. Ele não vai cara. segurar com nada, nenhuma musculatura vai Precisava segurar de ele. 4 pessoas pra tirar ele da cama. E assim, às vezes a galera não quer, né? Tipo... A galera que tá trabalhando, tipo, e tudo mais. E aí eu falei pra ela, olha, vamos pegar 4 pessoas. Aí o pai dele falou, não, eu venho todo dia tirar ele e tal, se for isso que vai fazer ele levantar. E a esposa falou, não, eu também vou ajudar e tal. E aí o negócio aconteceu. Então, eu fiquei bem emocionada. No final do ano, eles fizeram um vídeo pra mim. E aí eles mandaram um vídeo de todo o processo, porque eles filmavam todo dia que a gente ia lá e tal. E aí eles mandaram lá, eles falaram que não tinha palavras para agradecer. O momento da virada de chave foi o momento que a gente foi até lá e eles não tinham dúvidas que assim Deus tinha colocado a gente lá. Esse reconhecimento por estar fazendo algo que é uma paixão para você, é um amor para você que é cuidar de pessoas, eu acredito que seja... Nossa, não tem nem preço. Tem que ter, mas eu acho que tem que ter uma virada de chave para ter essa busca desse equilíbrio e sair, ter essa independência. Eu acho que aí já é um caso mais extremo, mas não chegue nisso, né? Exatamente. A mente vai controlar. Não chegue nisso. No caso dele, acho que ele não teve escolha, ele não escolheu ter a Covid e tudo mais. Né? Mas muita gente que está em casa hoje já desistiu, sabe? As pessoas estão em casa e muitas vezes ela fala, não tem mais o que fazer e eu não tenho mais como. E daí só vai piorando, porque é a questão, dói meu joelho, eu não vou mais andar. Dói meu quadril. E aí você vai perdendo cada vez mais a autonomia. Então, quando você dá a volta por cima... É o que ela fala de se entregar, né? Você se entrega. Então, assim, quando você dá a volta por cima e fala, não, existe um caminho e eu vou atrás desse caminho, assim, é o que eu falo, não tem como dar errado. Então, enquanto você estiver vivo, respirando, luta, vai pra cima, vai atrás, porque a gente já viu muitos Você teve casos. mais uma chance pra lutar, né? Exatamente. Você tá vivo, teve mais uma chance. Exatamente. Você poderia não estar mais, né? Você poderia não estar mais. Não ter a chance. Então, assim, eu vejo muita coisa. Nossa, foram 20 anos, assim, de muita transformação, assim. E as crianças mexem muito com a gente também. Crianças lá que a gente viu. A gente teve uma criança que quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur na metade. 6 anos de idade, estava na moto com o avô e acelerou e bateu na parede, no quintal de casa. Nossa. E aí o fêmur quebrou na metade. Chegou a cortar? E aí foi uma fratura exposta, foi pro hospital, colocou a gaiola, ficou com a gaiola e tal. E aí a gente acompanhou... A criança com ela.
A criança com a gaiola. E aí, assim, a gente acompanhou atrapalha o crescimento da todo criança, o né? processo. Aí Que eu o osso fui, cresce, no criança dia é da pior. cirurgia, eu fui no hospital, a mãe me ligou, falou: Cida, eu confio muito em você, eu queria muito que você estivesse lá. Eu fui pro hospital, tal. E aí, assim, fez todo o processo, ficou em casa, repouso, todo aquele... E depois foi pra fisioterapia. Em 10 sessões. Tava correndo, pulando, saltando de alta. Foi Criança normal. criança normal, vida normal. Eu queria fazer uma última pergunta técnica aqui do meu lado, né? Não sei se o João vai ter outras, mas você falou sobre esse caso, né? Desse rapaz aí de 40 anos. Você falou sobre ele não estar respirando. Isso é fisioterapia também? Fisioterapia. A parte respiratória é toda do fisioterapeuta, que mexe com o ventilador mecânico. No hospital, quando a pessoa está na UTI, a única pessoa que pode mexer no ventilador é o fisioterapeuta. Novidade, não sabia. Então assim... Eu fiquei curioso porque a minha mãe, ela teve embolia pulmonar, recente, faz 1 mês e meio. E ela, depois, deu tudo certo, graças a Deus. Ela tá em casa e tal, ela tá se recuperando ainda. E ela tem aquele exercício das bolinhas e ela faz alguns que a fisioterapeuta passou. O dela é de chupar. Então ela tem que aprender a chupar, ela não empurra, não sopra a bolinha. É o respiron. E aí eu fiquei bem curioso, assim, sobre... Porque era fisioterapeuta, não era um médico que tratava. É parte respiratória toda do fisioterapeuta, toda. Na UTI, só quem pode mexer no ventilador é o fisioterapeuta. Ninguém pode mais, nem o médico, nem a enfermeira, nem ninguém. O fisioterapeuta, ele é o único habilitado para fazer isso. Então, existe a cardiorrespiratória, que é toda a parte da fisioterapia cardiorresp, que a gente chama. Então, que é coração-pulmão. Que aí é o fisioterapeuta que cuida. Na pandemia, no pós-Covid, a gente tratava paciente a rodo, porque daí pegava a parte respiratória, né? Então, nossa, era paciente assim, muitos pacientes, todos os dias. E não é motor, né? Acho que para novidade de algumas pessoas não é motor. Exatamente. Não é ficar levantando peso, fazer um exercício de equilíbrio, mobilidade. É tudo respiratório. Então tem o CPAP, tem os aparelhos que a gente usa, tem Respiron, tem exercícios respiratórios. Então toda a parte respiratória é com o fisioterapeuta. Bom, eu tenho só mais uma também. Essa daqui é a nossa, bem comum, a gente sempre manda para todo mundo, tá? A gente entrando ainda mantendo nesse assunto sobre prevenção, reabilitação, sobre tudo que a gente falou hoje, tá? Prevenção, reabilitação, a vitória, sobre a mente, sobre sucesso na reabilitação e tudo mais. O pessoal que está em casa, que quer procurar ter uma vida mais equilibrada, quer procurar ter uma vida saudável, quer evitar ter problemas articulares, motores, musculares e tudo mais. Uma dica que você daria para eles para ter uma vida mais equilibrada e mais saudável? O que você poderia dar assim como dica? Olha, a parte mais importante é você entender os sinais do seu corpo. O seu corpo dá sinais. Quando você quando você sai do piloto automático, porque a gente está num piloto automático de trabalho e rotina e crianças e escola. Quando você sai do piloto automático e você começa a olhar para você, quando você começa a se enxergar, você começa a entender o que de fato você precisa. Pratique atividade física todos os dias. Isso, com certeza, vai te levar para um outro nível na sua longevidade. Você, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos, você vai agradecer por ter começado hoje. Então, seja quantos anos você tiver, né? Não importa a sua idade. Se você não começou, pelo menos você pode começar ainda. Não importa. Cida, mas eu já tenho 60. Começa hoje, porque daqui 10 anos você vai ter 70. Isso aí. Entendeu? Então, você pode estar você tá muito pensando melhor assim, nossa, morri amanhã, né? Não, entendeu? Então, assim, as pessoas falam assim, mas 20. eu não sei o que vai acontecer daqui 5, daqui 10 anos. Eu posso nem estar vivo, mas e se você tiver? Entendeu? Vai estar doendo mais. Entendeu? Então... tem essa. Pode ter certeza que essa dorzinha aí não vai ser uma dorzinha vai estar doendo só. mais. Vai estar Entendeu? doendo mais. Então, assim, cuide da sua saúde, observe os sinais do seu corpo, pratique atividade física, valorize o que de fato é importante para você. As pessoas, quando elas estão ali no leito de morte, próximos de morrer mesmo ali, nas últimas, e eu estive na UTI, eu vi muitos casos, e você conversa com as pessoas
e você fala, meu, e aí? O que você deixou de fazer? O que você faria de diferente? E a pessoa sempre diz, eu daria valor para quem de fato me valorizava, eu daria valor para minha família, eu cuidaria mais de mim, eu cuidaria mais do meu corpo. Ninguém diz, eu ganharia mais dinheiro, eu compraria uma Ferrari, ninguém. É sempre sabe? Essa resposta que o pessoal nunca tá buscando, né? Exatamente. Então, assim... O que a gente procura na vida, às vezes, é uma mentira. As coisas mais importantes da vida não podem ser tocadas, elas só podem ser sentidas. Então, que as pessoas possam se conectar mais, sentir mais e aplicar todos os dias o maior dom da vida é o perdão. Então, assim, muitas pessoas, elas adoecem porque elas não perdoam, as doenças acontecem porque elas não conseguem, muitas vezes, mas a pessoa me machucou, a pessoa não me fez bem. Ou até se perdoar também por algumas coisas, né? Exatamente. Então, assim, o perdão é o maior dom da vida e é o perdão verdadeiro, sabe? Quando você, aquela pessoa que te machucou, que te prejudicou, você virar e falar, olha, eu desejo que você prospere, eu desejo que você tenha saúde na sua vida, eu desejo que você siga a sua vida, porque não é sobre o outro, é sobre você. Então, quem consegue fazer esse exercício diário são pessoas que conseguem ter uma qualidade de vida, uma longevidade muito maior. Maravilha. Gostei. Agradecer aí Profundo sua essa presença, viu? Foi muito bom. Assim, acho que até passou um pouquinho do que a gente esperava. Legal. Nossa, expectativas Realmente superadas. consegui entender. Eu tenho mais algumas dúvidas, mas eu acredito que a gente possa tratar em um outro episódio. Legal. Tá. Mas aí vão ser mais Mas específicas. mega especialista aqui, ó. Trouxe autoridade, assim, absurda aqui. Gostei. Então, muito. onde que o pessoal pode te encontrar? No Instagram? Você tem canal no YouTube? Tem O meu Instagram é Cida Grupo Atitude. Cida Grupo Lá Aqui na Dom Pedro, né? Você a falou, né? a clínica fica na Dom Pedro, Avenida Dom Pedro II, número 1240, no bairro Jardim, Santo André, em frente ao Fleury. Se eu estiver precisando do que eu vou lá? Se você tiver com qualquer dor, você vai lá que a gente vai conseguir te ajudar. Pegaram o recado aí, né, galera? Se forem do ABC Paulista aí, procurem a Clínica da Cida. É isso aí, é só entrar em contato com a gente lá, pode fazer uma ligação. O telefone lá é 44516023. Maravilha. Ligou, agendou, a avaliação é cortesia, nós queremos conhecer você. Então vai lá, faz uma avaliação, deixa a gente te conhecer. Show. A partir daí, a gente faz um direcionamento. Tá? Então, com certeza, aí a gente vai conseguir levar as pessoas para um próximo nível. Maravilha. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cida. Valeu por Obrigada, eu que aceitar agradeço. o convite aí. Foi maravilhoso. Muito obrigado. bom. Obrigada. Tchau, Valeu, pessoal. galera. Até o próximo episódio. Até mais e tchau, tchau.